Boa tarde. Professor, Boa tarde. antes de iniciar nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua formação e atuação. Meu nome é Marcos, eu sou professor de uma escola particular situada na cidade de Mariporã, Grande São Paulo. A minha formação, eu sou formado em matemática pela Universidade Federal de Itajubá, né? Mas hoje eu atuo como professor de física nessa escola particular, na cidade de Mariporã e também numa rede pública do estado de São Paulo. Certo. Então eu vou iniciar aqui um questionário para a gente Fique à vontade. discutir algumas coisas. Bom, você possui algum aluno com deficiência? Sim, nesse colégio particular eu possuo um aluno que ele tem, não posso citar o nome por questões éticas, né? Mas eu possuo um aluno com deficiência visual, onde de uma visão ele tem 100%, quer dizer, ele não tem 100% de uma visão, e a outra visão ele enxerga apenas 5%. Interessante. E o que você pensa sobre a inclusão de alunos com deficiência na sala de aula regular? Eu acredito que a escola deveria estar um tanto quanto melhor preparada para receber esse tipo de alunado. A inclusão, ela já é realidade, ela já faz parte da realidade da educação pública e privada brasileira, né? Visto que nos últimos anos tem aumentado muito o número de deficientes em sala de aula. E a deficiência, eu acho que não é do próprio deficiente, a deficiência é de quem não consegue trabalhar com esse tipo de alunado, né? Até porque, no meu ponto de vista, no meu entender, é muito mais tranquilo trabalhar com esse tipo de alunado do que com alunado dito comum. Certo. Mais uma pergunta aqui. Quais são os materiais que você tem à disposição para trabalhar com esse aluno? Alô? Opa. Alô? Sim. Quais são os materiais que você tem à disposição para trabalhar com esse aluno? Infelizmente, é o problema que eu te falei, professor, antes de começarmos, quer dizer, no início da nossa entrevista, né? A escola deveria estar melhor preparada para receber esse tipo de alunado. Sendo bem claro com você, a escola não possui de nenhum tipo de material que favoreça o aprendizado desse alunado. O nosso único acordo é feito entre pais e professores. O que acontece? Eu levo cópias, como ele enxerga 5% apenas de uma visão, ele dispõe de um aparelho que amplia a visão, que eu não me lembro o nome agora, né? Amplia um pouco e eu tenho que levar imagens ampliadas. E fora que toda atividade de aula, depois eu tenho que repassar por e-mail para a genitora dele, até para ela tentar estudar com ele novamente em casa. Mas é assim, eu percebo que a escola ainda não está um tanto quanto preparada para receber esse tipo de alunado. Tá? Entendi. Mais uma pergunta. A deficiência do aluno influi no processo de aprendizagem? Nenhum. Visto que o aluno que eu tenho na escola privada, né, na educação privada de ensino, ele tem mais facilidade na questão do aprendizado do que em relação aos ditos normais. Isso é um ponto bom. Alô? Opa. Está me ouvindo? Sim. Continuando então, qual a relação do aluno com o restante da turma? Já houve casos de preconceito? Não, até porque é muito clara a relação desse aluno com os demais. É assim, inclusive na hora da explicação, às vezes ele precisa se utilizar de uma máquina que faz a leitura em braille, né? Ele tem que se utilizar dessa máquina e os alunos até fazem silêncio. Por quê? Porque para ele, na hora de uma explicação, o que acontece? A audição dele é muito mais aguçada que as dos demais alunos. Então eu percebo que, no meu ponto de vista, no meu entender, né, professor, eu percebo que não pelo menos nas minhas aulas, eu percebo que não há
não há discriminação por parte dos alunos, entendeu? Até um respeito. E outra coisa, esse aluno se impõe perante os outros também, até por ele ser um bom aluno. Digo, um dos melhores alunos que eu tenho nessa turma, que ele é aluno do 2º ano do ensino médio da educação básica. Certo. Qual a... Nossa, agora que a gente teve alguns problemas aqui, que perdemos alguns segundos, acabou extrapolando o tempo, mas vamos terminar o questionário aqui. Sim. Qual a relação do aluno com o restante... não, isso aqui eu acabei de perguntar, me embananei. Sim. Na sua opinião, como pode ser positivo ter um aluno com deficiência na turma? O positivo é assim, o lado positivo é que eu aprendo muito com ele, eu mais aprendo com ele do que ele comigo. Tá? Até porque antes de eu dar aula para a turma eu tenho que pensar como que ele vai interagir, como que ele vai entender o que eu vou explicar para o restante da turma. Então acho que o aprendizado está sendo mais positivo para mim do que para o próprio aluno, porque ele já tem um desenvolvimento auditivo muito aguçado. Então se você explicar, ele consegue, claro que ele refaz as atividades em casa, mas é assim, você percebe que a atenção dele é total quando você explica, ou quando você está na lousa mesmo não enxergando, ele tenta estar atento em relação ao que você está explicando. Então, assim, é claro que eu tenho que me dirigir para ele, né? Sempre que eu estou explicando alguma coisa, eu tenho que me dirigir de maneira direta a ele, até porque ele não tem a visão, então ele tem que se utilizar da audição. E a memória dele é muito boa também, tá bom? Opa. Então, assim, eu aprendo mais com ele, pode ter certeza, do que ele comigo. Entendi. E... eu tinha mais uma pergunta aqui, mas eu vou finalizar já. Sim, professor, fique à vontade. Porque eu falo assim, na sua avaliação, quais mudanças são necessárias para atender esses alunos em sua instituição? A mudança em relação ao espaço físico da escola, ao espaço físico foi feito, claro, que foram colocados nas paredes algumas barras de segurança para que ele se locomova, tal, né, porque existem escadas na escola também. Mas, assim, em relação à parte física, a escola teve que se readaptar na chegada desse aluno. Mas em relação à parte didática, eu percebo que cada professor age de uma maneira. E outra coisa, a escola ela não se... ou nós professores também, a escola não se preparou e não capacitou nós professores também para lidarmos com esse tipo de situação. Então, assim, cada dia que nós temos com esse aluno é um novo aprendizado. Até porque lidar com um aluno com deficiência visual, para nós, é um desafio cotidiano. Entendi. Bom, era isso então. Obrigado, professor. Ok, professor? Obrigado, professor Marcos. Muito obrigado, professor. Tenha uma boa tarde. Precisou, estou à sua disposição. Um abraço. Um abraço. Até mais. Até, professor.